Bom dia, queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus seja com cada um de nós neste dia abençoado que o Senhor nos deu. Estamos aí novamente trazendo uma palavra de bênção para a sua vida diante deste momento especial que estamos vivendo em torno da epidemia, da pandemia da Covid-19, e nós queremos muito nos alegrar em Deus com as possibilidades que temos de transformarmos essas dificuldades que estamos vivendo em oportunidades para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. E nós queremos hoje partilhar uma palavra com você, para que você receba algo da sua igreja, algo da sua liderança, mas especialmente algo do coração de Deus para a sua vida. E gostaria de compartilhar uma palavra que está em Marcos, no capítulo 4, o versículo 35 a 41. Pegue aí a sua Bíblia e leia junto com a gente, Marcos capítulo 4, o versículo 35 até 41. Está escrito assim: Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: Passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus na popa, dormindo sobre o travesseiro, eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Queridos irmãos, nós estamos vivendo um tempo muito diferente, um tempo muito sui generis para a história da humanidade. Eu estou com 60 anos e jamais imaginei passar por situação semelhante a essa que estamos vivendo. Estamos experimentando circunstâncias, momentos e situações em nosso cotidiano, em nossa vida econômica, em nossa vida social, em nossos relacionamentos, questões inimagináveis. E isso certamente gera no coração da gente algumas incertezas, algumas inseguranças e, se não, até mesmo alguns medos no coração da gente. E esta palavra que eu acabei de ler esta manhã com você, ela traz alguns ensinos, algumas respostas de Deus para a minha vida e para a sua, que eu gostaria de compartilhar com você bem rapidamente, para que você e sua família possam ser edificados por meio da graça e do amor do Senhor Jesus Cristo. Eu acho que esta passagem de Jesus com seus discípulos no barco traz alguns ensinos importantes para esse momento que nós estamos vivendo. E eu gostaria de refletir, compartilhar com você algumas coisas que Deus tem falado ao meu coração nestes dias. A primeira coisa que eu queria lhe dizer é que nós fomos criados para um destino eterno. O Senhor nos criou para Ele. Ele nos criou para a eternidade. E Ele, por meio do Seu Filho Jesus Cristo, veio ao mundo para poder nos chamar para esse destino eterno que nós temos preparado por Ele para a eternidade. E eu acho que essa história aqui, ela se aplica bem para este chamado de Deus. É semelhante a essa entrada no barco, que Jesus põe os seus discípulos junto com Ele para atravessarem para o outro lado do mar da Galileia, para o outro lado do lago. Jesus entra com seus discípulos nele e diz: Passemos para outra margem. Eu acho que essa é a história da nossa vida, querido irmão, passarmos para outra margem. Nós temos o chamado de Deus para atravessarmos este mar da nossa vida, esse mar desse tempo que Deus deu para a gente, até chegarmos no lugar destinado e escolhido para Ele, por Ele para nós. Por isso é tão significativa essa história. Eu acho que eu e você, de alguma forma, fazemos essa experiência de estarmos no barco
que o Senhor Jesus chamou para atravessar. Você foi tirado do mundo, você foi escolhido do mundo para atravessar esse mar junto com Ele e chegarmos ao destino que Ele nos escolheu para a eternidade. O nosso destino eterno é a eternidade. Fomos feitos para a eternidade. E eu me alegro tanto de saber que eu e você estamos juntos com o Senhor Jesus neste barco, porque Ele nos chamou para irmos até a outra margem. A segunda coisa que me chama a atenção nessa história de Jesus é que nós recebemos dele as condições para atravessar este lago, este mar. Nós recebemos dele também a própria presença dele e recebemos também o cuidado. Ele nos colocou num barco que é dele. Ele nos colocou num barco onde ele nos disse qual a direção que nós devemos seguir. E nós estamos vivendo, experimentando aquilo que Ele nos deu para experimentar nesta vida, dentro desse barco que é a vontade dEle, o caminho dEle, que é a igreja dEle, para alcançarmos esse propósito. Nós não estamos sozinhos. O Senhor Jesus está conosco. Ele está dentro do barco. Ele cuida da gente. Ele não nos põe numa empreitada e nos abandona. Ele está presente em todas essas circunstâncias que nós estamos vivendo e que possam nos causar essas preocupações todas. Nós estamos tão tranquilos de saber que o Senhor Jesus está presente, que Ele é o que cuida do barco, é Ele quem dá a direção do barco, é Ele quem aponta o caminho para a gente e a gente pode ir seguramente. Nós temos um barco, Ele nos deu essas condições para a gente atravessar. Ele não disse que a gente é para ir a nado, a gente não disse que é para a gente ir na força do próprio braço. Ele deu o barco que é para a gente atravessar. Ele deu a sua presença, deu o seu amor, deu o seu poder, deu a sua palavra. Ele deu os irmãos, Ele deu o poder do Espírito Santo para que nós, juntos como igreja, possamos chegar ao destino que Ele determinou para nós. E Ele prometeu que não nos deixaria só. Até mesmo quando Ele nos chamou à missão e disse que era para irmos ao mundo todo pregarmos o seu Evangelho, Ele disse, e eis que estou convosco. É tão confortante experimentar em nosso íntimo a presença do Senhor Jesus conosco nesses tempos tão difíceis. A gente observa pessoas desesperadas, ansiosas e aflitas, e nós podemos experimentar esse consolo e esse descanso do Senhor em nossas vidas é algo fantástico. E mais do que isso, poder partilhar isso com outras pessoas e tranquilizá-las e levá-las até o Senhor Jesus e colocá-las dentro do barco junto com a gente para atravessarmos esse destino da nossa vida até chegarmos ao destino eterno. É algo muito maravilhoso que o Senhor Jesus deu para nós. A terceira coisa que eu gostaria de dizer para você neste domingo é que nós não estamos isentos das tempestades. Nem os demais e nem nós estamos isentos, porque você vê na história que outros barcos também seguiram o barco do Senhor Jesus. Então, nem eles e nem nós estamos isentos de tempestades. O Senhor Jesus, no final do Sermão do Monte, se referindo a algo semelhante, ele disse que o vento, a chuva e as enchentes, elas alcançam a vida de todos nós. Elas batem na casa de todos nós. E a nossa casa não cai, porque ela foi edificada sobre a rocha, que é o Senhor Jesus Cristo. Mas Ele não nos impediu de passarmos por essas situações conflituosas. Ele mesmo também no Evangelho do João mencionou, no mundo passareis por aflições, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Para avançar até o destino, o meio muitas vezes são até bem naturais, são coisas bem naturais que a gente passa para chegar ao destino que o Senhor determinou para nós. Às vezes a gente pode pensar por que o Senhor permite que
tais coisas aconteçam a nós? Por que Ele permite que tais coisas aconteçam ao mundo? Ele mesmo disse que nos últimos tempos todas estas coisas nos sobreviriam, né? Ele mencionou claramente, descrevendo os relatos dos últimos tempos, que coisas semelhantes a estas iriam acontecer. Terremotos, guerras, tempestades, pestes iriam acontecer neste tempo de preparação para a vinda do Senhor. Então nós não estamos isentos delas. Nós contamos com cuidado, com a proteção do Senhor, mas com a isenção não. Nós vivemos uma realidade espiritual, mas a vivemos dentro de uma realidade natural. E nós não fomos preservados de passarmos por situações semelhantes a estas que estamos passando. A diferença é que nós passamos com o Senhor. E com o Senhor nós podemos exercitar a fé. E por meio da fé, experimentarmos a graça e o poder dele, dando vitória a nós em todas as circunstâncias de nossa vida. Até mesmo não estamos isentos de, eventualmente, até ficarmos enfermos. Porque ainda temos a promessa de que temos um Deus que cura, temos um Deus que restaura, né? Não é surpreendente que alguns de nós venhamos a enfermar desta Covid-19. Também não é surpreendente que o Senhor venha nos curar, nos proteger e nos guardar. Porque enquanto o propósito da nossa vida não for cumprido e nós estivermos andando nele de maneira obediente e sincera, o Senhor prometeu que todas as coisas contribuiriam para o nosso bem. Então não tenha temores no seu coração, até mesmo diante do fato de que poderá também enfermar. E digo até mais para você, querido irmão e irmã, você não deve ter temor nem mesmo diante da morte, porque o Senhor nos chamou a sermos fiéis a Ele até a morte. Qual é o limite do Senhor para a fidelidade? Ele disse até o momento da morte. E se a Covid-19 vier a levar um e outro de nós, nós vamos também nos alegrar no Senhor, porque completamos o bom combate, guardamos o nosso coração e fizemos aquilo que era necessário fazer para a nossa vida. Embora possamos nos entristecer e causar tristeza a outros conosco, mas a palavra de Deus nos dá garantias de que alegremente seremos recebidos no Senhor, porque completamos a travessia do nosso lago até chegar ao destino que o Senhor determinou para cada um de nós. Em quarto lugar, eu queria dizer para você ainda desta palavra que eventualmente nós podemos temer essas tempestades e adversidades. Você não será uma pessoa com falta de fé ou confiança no Senhor se em algum momento ficar temeroso ou assustado com isto. Não há pecado nenhum nisto. O Senhor Jesus diz ou melhor, a história que nós acabamos de ler conta que quando eles estavam no meio da tempestade e eram pescadores experientes e as ondas cresceram grandemente, a água começou a entrar no barco, eles ficaram preocupados, eles ficaram com medo, eles ficaram ansiosos. E o Senhor Jesus operou a favor deles, mesmo com aqueles sentimentos que eles tinham dentro do barco. Então nós não vamos ficar preocupados e julgarmos uns aos outros, porque alguns irmãos podem ficar temerosos, assustados, ansiosos, né? Por favor, não se sinta acusado se isso alcançar o seu coração. Eu convido você a voltar-se para o Senhor e buscá-lo em oração, buscá-lo lá no recôndito do seu quarto, lá no lugar secreto. Vá buscar o consolo dele. Ligue para um irmão, ligue para o seu líder, para o seu discipulador. Abra o seu coração, abra o seu coração
Compartilhe com ele do seu temor, do seu medo. Ligue para um dos pastores e das pastoras. Nós podemos orar com você, aquietar o seu coração e fortalecer a nossa fé em nome do Senhor Jesus. Porque quando a tempestade bateu naquele barco e aqueles homens ficaram tão ansiosos, eles correram para o Senhor Jesus e pediram socorro. Corra para o Senhor Jesus. Se o seu coração ficar aflito, ansioso e preocupado com o que poderá acontecer, com os recursos financeiros que talvez você pense que vai faltar, com a possibilidade de você ou algum parente, alguma pessoa próxima de você enfermar, com a possibilidade de pensar em precisar de uma internação e ficar preocupado que não vai ter lugar em hospital. Quantas coisas passam no coração da gente. Eles foram lá e acordaram o Senhor Jesus que descansava. Eu convido você a ir lá acordar o Senhor Jesus, se o seu coração ficar assim. Vá lá e peça para Ele: Senhor, socorre-nos, ajuda-nos. Porque a palavra de Deus garante. E essa é a quinta coisa que eu quero dizer para você. Jesus muda situações. Jesus altera situações. O vento e o mar estavam agitando aquele barco e gerando temores no coração daqueles discípulos. E assim que o Senhor Jesus foi despertado pela oração, que foi despertado pelo clamor daqueles homens, Ele veio acudi-los. Ele mandou o vento parar e mandou o mar se acalmar. Jesus tem autoridade. Jesus não só tem poder, mas Ele tem autoridade para ministrar o poder na vida daqueles discípulos, no curso da história daqueles discípulos, e tem autoridade para ministrar esse mesmo poder na sua vida, no curso da sua história, e abençoar você grandemente no nome dEle, para a glória do próprio nome dEle. Ele intervém no poder da natureza, Ele intervém no poder das coisas para abençoar você. Então, se a gente se estremecer, se a gente imaginar e ficar com medo de que o barco da vida vai entrar água e a gente não vai suportar, nós temos um Senhor a quem apelar, nós temos um Senhor a quem chamar, porque Ele vem nos acudir, Ele vem nos socorrer, Ele vem nos acalmar o coração e colocar segurança de volta dentro de nós. É verdade também, irmãos, que Ele não vai fazer isso também sem deixar de nos exortar. Ele exortou aqueles discípulos. Ele disse: como é que vocês ficaram com medo? Como é que a fé de vocês foi tão pequena? Ele também exorta a mim e a você. Diante dessa pandemia do Covid-19, diante de tudo que está se passando, Ele também exorta a mim e a você. Ele também diz para mim e para você: não tenha medo. Como é que eu, estando presente com vocês, vocês ficaram com medo? Não tenham medo. Não deixem a fé de vocês vacilar. Fiquem firmes na fé. Ele disse: se eu estou presente no barco, a fé de vocês não deve vacilar. Vocês devem permanecer firmes e confiar na palavra dele, porque ele disse: passemos para outra margem. E quando ele diz isso, passemos para outra margem, ele está dando a palavra dele. Então, portanto, nós podemos confiar na palavra dele. E ele disse que nós chegaremos ao destino que ele determinou para nós. Então, não tenha medo. Permaneça firmado no Senhor e fortaleça a sua fé e fortaleça a fé dos irmãos, né? E quero terminar esta palavra lhe dizendo que essas tribulações, esses apertos, essas dificuldades que nós vivemos na vida, elas tentam nos roubar a fé. Mas a Bíblia diz e ensina em Tiago, no capítulo 1, que elas não vêm para nos roubar a fé. Pelo contrário, elas vêm para nos fortalecer e nos animar a fé. Elas vêm para nos fazer crescer na fé. Então, lembre-se de Tiago capítulo 1, tende por motivo de toda alegria o passar por diversas provações,
sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Então, querido irmão e irmã, eu desejo e oro para que esta situação que nós estamos vivendo hoje no Brasil e no mundo, tão estranha, tão diferente, tão inimaginável, ela não roube a nossa fé e não gere medo no nosso coração. Muito pelo contrário, que nós saiamos dessa situação fortalecidos, animados, transformados pelo poder de Deus. Porque Ele veio com essas circunstâncias para fazer a nossa fé aumentar e gerar dentro de nós perseverança. Querido irmão, eu tenho certeza que você e eu vamos sair fortalecidos dessa situação. Quando tudo isso passar, nós vamos dar glória a Deus, porque dentro de nós se formou um homem e uma mulher espiritual muito mais consistentes, muito mais fortes, muito mais perseverantes, muito mais cheios de fé do que anteriormente. Eu desejo que você experimente toda a abundância de Deus na sua vida. Faça experiências de fé, querido irmão, nesse tempo de aperto, de dificuldades e de temores. Faça experiências de fé. Faça o seu coração confiar no Senhor. Faça desafios de fé. Busque o Senhor com perseverança e com alegria, com dedicação. E você vai ver situações da sua vida sendo transformadas de maneira poderosa. Você vai ver o Senhor Jesus dizendo: vento, para, mar, te acalma, e trazer bênção e alegria e paz ao seu coração e à sua vida. Confie no Senhor, porque Ele vai levar você até o destino que Ele determinou e escolheu para a sua vida. Que tenha um excelente domingo, uma abençoada semana no Senhor Jesus. Vamos orar? Querido Deus e amado Pai, eu quero abençoar esses irmãos que estão nos recebendo em seus lares via internet. Que a bênção graciosa do Senhor os visite, que o poder do Espírito Santo os visite grandemente e eles tirem experiências maravilhosas com o Senhor dessas tempestades que nós estamos passando. Obrigado pelo barco que não vai afundar. Obrigado pela Tua presença neste barco maravilhoso. E obrigado pela Tua palavra dentro deste barco. Obrigado, Senhor, pelo destino que o Senhor escolheu para nós. E nós vamos chegar até Ele, porque a boa obra que o Senhor começou na nossa vida, o Senhor vai completá-la até aquele dia, no nome precioso do Senhor Jesus Cristo. Amém. Se vocês pudessem entender que dízimos e ofertas é um assunto totalmente espiritual, talvez a sua vida estivesse diferente. Mas não, você sempre diz, se está escrito trouxa na minha testa, trabalho o mês inteiro para ganhar o meu sustento, para entregar 10% para a igreja. Que é isso? Pastor é tudo ladrão. Pastor é tudo ladrão. Ficar pegando meu dinheiro para quê? Para poder gastar com carrão. E não dou dinheiro. Ei, seu trouxa, você não dá os seus 10% a Deus, né? Em compensação, eu, Satanás, ordeno o devorador para pegar 10% do seu salário. Não, 10% é pouco. Nós pegamos 30% do seu salário e gastamos no conserto do carro. Pego mais uns 40% e gasto na farmácia. Isso! Pegamos mais uns 70% e gastamos sem você menos perceber. E agora? O dinheiro se foi, o que nós podemos fazer, O que nós podemos fazer? Nada. Vamos orar? Não. Orar demora muito. Já sei. Vamos pegar um empréstimo. Isso. Cheque especial. Isso. Cartão de crédito. Mais. O que você quiser. Quantas pessoas estão amarradas nas minhas mãos, não é?
Quantas pessoas estão aprisionadas nas dívidas? Você não consegue mais adorar a Deus, não consegue fazer mais nada porque você chega na casa do Senhor e fica pensando: como é que eu vou pagar as minhas dívidas? Como é que eu vou fazer para sanar aquele problema? Não consigo. É claro que não. Eu quero fazer de vocês miseráveis. Miserável. Você está aí sentado com a sua vida destruída, não é? Se você pudesse vender a sua própria roupa, isso. Você poderia vender a sua própria roupa, isso. Quem pode pagar? Hã? Você pode comprar? Você está se desfazendo de tudo, não é? O seu carro você já perdeu. A sua casa já era. Dívidas atrás de dívidas. Sabe por quê? Vocês não tomam posse da palavra de Deus. Eu não posso entender o povo de Deus passando fome. Porque a Bíblia diz em Deuteronômio 28, aonde você botar a tua mão, vai prosperar. Diz lá também que se você não pedirás emprestado, você emprestará a muitas nações. Diz também em Josué capítulo 1, que aonde você pisar a planta dos seus pés, será teu por herança. E diz mais, a Bíblia diz, sabe o quê? A Bíblia diz que a bênção corre atrás de você, te alcança e permanece. A Bíblia diz que eu nunca vi um justo nem a descendência mendigar o pão. Diz também mais, o justo comerá o melhor dessa terra. Então por que você está nessa miséria? É porque você é um avarento, ladrão. Está roubando a Deus nos dízimos e ofertas, não é? Eu vou matar você. E prometo que no dia do seu enterro, eu estarei lá. E nesse dia tão maravilhoso, eu te levarei flores.